Vamos lá para o início da aula. A aula de hoje começa já a te dar uma noção da construção gráfica, mas a gente só consegue fechar isso na próxima semana. Tá? A gente não consegue fechar hoje. Tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente inicia com o teste da primeira derivada, que esse teste da primeira derivada ele era conteúdo da aula passada, mas eu não quis apresentá-lo na aula passada. Eu resolvi deixar para agora, porque é agora que a gente vai utilizar. Tá? Então, o teste da primeira derivada. É como a gente inicia a nossa aula de hoje. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje é concavidade e teste da segunda derivada. Então, eu vou te apresentar os dois testes. O da primeira, que era o da aula passada, e o da segunda, que é da aula de hoje. Então, olha lá. Como é que funciona o teste? Suponha que C seja um ponto crítico da função. Lembrando, o que é ponto crítico? O que é ponto crítico da função? A derivada é zero ou a derivada não existe, certo? Esse é o ponto crítico, tá bom? Se o sinal da derivada, olha lá, o sinal da derivada, se ele mudar de positivo para negativo em C, tá? Então, f tem um ponto de máximo local em C. Ok? Então, vamos colocar aqui. Eu vou pegar o ponto crítico como sendo zero, tá? Então, primeiro ponto. Existe a derivada lá, derivada zero, se acontecer o seguinte. Você pega o ponto C e ele está dizendo que muda de positivo para negativo. Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Aqui é o ponto C. Aqui eu quero analisar o sinal da derivada. Ele está dizendo que muda de positivo para negativo. Então, quer dizer que aqui é positivo e aqui é negativo. Tá bom? Vamos pensar. Se a derivada é positiva antes do C, o que significa isso? A função é crescente. E depois é o quê? Decrescente. Então, no ponto C, tu acha que acontece o quê? Cresceu e depois decresceu. No C é o quê? Ponto de máximo. Deu para entender? Então, C é ponto de máximo. Ficou claro isso? Tá? Então, segundo item. Suponha agora, você vai olhar para a derivada. Aí tem lá o ponto C, tá? Você está olhando para o sinal da derivada. Antes do ponto C, a derivada é negativa. Depois do ponto C, a derivada é positiva. Olha, se antes é negativa e depois é positiva, significa que ela está decrescendo, depois ela cresce. Então, C é o quê? Ponto de mínimo. Tudo bem? Então, C é ponto de mínimo. Ficou claro? Tá? Então, esse é o teste da primeira derivada. Tá? Então, vai ter funções que basta você derivar a primeira vez, achar quem é o ponto crítico, analisar o sinal em torno do ponto crítico, e você vai saber se esse ponto crítico é máximo ou mínimo. Pode ser que o teste seja inconclusivo. Qual seria a ideia do teste ser inconclusivo? Pode ser que você olhe para o sinal da derivada e você não saiba determinar o sinal da derivada. Pode ser que a derivada não exista em um dos lados. Entendeu? Pode ser problemas desse tipo. Tá? E se a derivada, por acaso, for sempre positiva, da direita e da esquerda? Vai dar para você dizer alguma coisa? Não vai dar, né? E se for negativo, também não vai dar para dizer, por esse teste. Tá? Então, o teste me diz se houver uma mudança de sinal da derivada. Mudou de sinal, opa, ponto de máximo ou mínimo. Tá bom? Vamos fazer os exemplos. Projeta lá, por favor. Então, nossos exemplos. Vamos pegar a primeira função ali. f de x igual x sobre x² mais 1. Vamos lá. Essa função,
Eu quero saber, ó, determine os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função e seus extremos relativos. Tá? Então vamos lá, olha para cá. Está aí a função. Como é que eu faço para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento dela? O que eu tenho que fazer? Derivar. Não, para saber os intervalos de crescimento e decrescimento, o que eu tenho que fazer? Derivo e analiso o sinal da derivada. Tá? Então vamos fazer isso. Qual regra que eu vou ter que utilizar aqui? Regra do quociente. Então vamos lá. Como é que fica a derivada? Derivada da primeira vezes a segunda normal menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Dividido pelo quadrado da segunda. Tudo bem? Então, essa é a derivada. A propósito, vocês fizeram a prova de vocês dizendo o que é que vocês estão fazendo, né? Estava escrito lá, não tinha um justifique lá, um porquê. Tinha, tipo assim, é aplicável o teorema? Sim ou não? Vocês estavam falando lá, não é aplicável por causa disso. Falaram isso, né? É aplicável por causa disso. Falaram? Tu vigia, que se tu não fizeste isso, tu tem só metade da nota, tá? No verdadeiro e falso, tu não rasurou, né? Tu não olhou para o lado assim, ih, ele colocou V. Ih, rapaz, tu não fizeste isso, né? Tá, vou confiar em ti. Vamos lá, continuando. Então, continuando aqui a derivada, olha lá. Vai ficar x² mais 1 menos 2x² sobre x² mais 1 ao quadrado. Então, a derivada da função é igual. Aqui em cima vai ficar 1 menos x² sobre x² mais 1 ao quadrado. Tá bom? Tudo bem? Essa é a derivada. Vamos analisar agora o sinal dessa derivada. Quem comanda o sinal da derivada aqui? Só a parte de cima, tá? Só o numerador. O denominador faz alguma coisa? Não, o denominador sempre é positivo, beleza? Então nem precisa olhar para ele, vou olhar só para o numerador, tá bom? Então note que o sinal de f' é determinado por esse cara, 1 menos x², tá? Então vamos pensar aqui no 1 menos x². Tem raízes 1 menos x²? Quais são as raízes de 1 menos x²? Mais menos 1, tá? Então, o menos 1 e o mais 1. Isso aqui é uma parábola de concavidade para baixo. Então, quer dizer que depois do 1 e antes do menos 1 é negativo. E aqui é positivo. E no 1 e menos 1 é o quê? 0. Olha, então quer dizer que esses dois caras são pontos críticos, né? Certo? Não é isso que está dizendo aqui o teste da primeira derivada? Se for atrás de pontos críticos? Tá? Então, ó, note ainda que x igual a mais e menos 1 são pontos críticos de f. Tá? O que mais? O sinal de f' é da seguinte forma. Agora aqui é f', tá? Quem determina o sinal da f' é 1 menos x². Então, o mesmo sinal que dá aqui é o mesmo sinal do f', certo?
Então, vamos lá. Menos 1. 1. Já sei que aqui é 0, já sei que aqui é 0. Depois do 1 é negativo, aqui também é negativo, aqui é positivo, certo? Então, você faz de novo isso. Menos 1, 1, aqui é 0, aqui é 0. Se é negativo, significa que a função é o quê? Decrescente, tá? Então, eu vou colocar aqui a função agora, tá? Então, a função é decrescente. Aqui a função é o quê? Crescente. Aqui é o quê? Decrescente. Beleza? Tudo bem? Como o problema me dizia para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento, então vamos lá. Então, f é crescente, onde de menos 1 até 1, sempre aberto, tá? De menos 1 a 1. E f é decrescente em... Onde é que é decrescente? De menos infinito até menos 1, sempre aberto. De menos infinito até menos 1. O que mais? Unido de 1 até mais infinito. Tudo bem? Aqui que ela é decrescente. Tá? Agora vamos usar o teste da primeira derivada. O que é que diz o teste da primeira derivada? Bem, se for ponto crítico e o sinal passar de positivo para negativo, então ponto é de quê? Máximo. E se passar de negativo para positivo, então ponto é de mínimo. Tá? Então, está passando de negativo para positivo. Ou você olha aqui, ou você olha aqui. Olha, está decrescendo e depois crescendo. Esse cara é o quê? Mínimo. Está crescendo e depois decrescendo. Esse cara é o quê? Máximo. Então, você já escreve. Agora, pelo teste da primeira derivada, concluímos que x igual a 1 é x1 está subindo e crescendo. Então, ponto de máximo. 2. X igual a menos 1 é ponto... Olha, está decrescendo e depois crescendo. Então, é ponto de mínimo. Tudo bem? Acabou o problema. Tá? É essa organização que eu quero de vocês. Tá bom? Então, na próxima prova, eu vou pedir para vocês esboçar um gráfico. Só que o problema não se resume a você desenhar o gráfico. Se resume a você explicar tudo porque é aquele gráfico. Isso que nós fizemos aqui nesse problema é como se fosse 25% da sua prova. Tá? Então, aqui você só explicou quem é o ponto de máximo, quem é o ponto de mínimo, intervalo de crescimento e decrescimento. Ainda falta acrescentar aqui as assíntotas, o domínio, a imagem, concavidade e pontos de inflexão. Tá? Então, nós fizemos quase que um quarto da prova nessa questão. Tá bom? Então, tem que fazer isso, passo a passo. Tá? Muito bem. Então, vamos fazer a próxima? Fazer rapidamente a segunda? Olha o que nós temos da segunda. Da segunda diz o seguinte: determine os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função, que é uma função cúbica. Então, f de x igual a 2x ao cubo menos, mais 3x² menos 36x. Tá? Vamos lá. Olhando para cá, o que eu tenho que fazer? Me explica. Vamos ver se você já entendeu. O que eu tenho que fazer para achar intervalo de crescimento e decrescimento? Tenho que derivar. Tá?
Aí eu tenho que estabelecer os sinais da derivada. Quando você derivar, vai surgir o quê? Quando você derivar, que tipo de função que vai surgir? Uma função quadrática. Sabemos estudar o sinal de uma função quadrática? Sim ou não? Temos obrigação de saber estudar o sinal de uma função quadrática. Então você vai logo atrás saber se essa função quadrática, se ela tem raízes, certo? Como é que você sabe se ela tem raízes? Você calcula quem? O delta. Calculou o delta, determina logo se tem raízes. Vamos supor que esse delta deu negativo. O que é que você conclui? Não tem raízes reais. Se não tem raízes reais, o que isso significa? Antes disso, que não tem ponto crítico. Se não tem ponto crítico, é aplicável o teste da primeira derivada? Não. Não tem ponto crítico. Então ela vai ter ponto de máximo e mínimo? Não tem ponto de máximo e mínimo. Deu para entender? Pode acontecer isso. Agora, suponha que o delta deu positivo. Se deu positivo, significa o quê? Tem raízes. Quantas? O delta é positivo. Deu quantas raízes? 2 raízes. Só vai dar uma se for 0, certo? Então, se o delta for positivo, vai ter 2 raízes. Significa que teremos 2 pontos críticos. Então, é a chance de ter um ponto de máximo mínimo, ou 2 máximos, ou 2 mínimos, certo? Ou não ter nada também. Então, vamos fazer isso. Deriva isso. Então, derivando, vai ter 6x² mais 6x menos 36. Tá? Vamos determinar onde é que isso dá zero. O delta disso. b², que vai dar 36, menos 4 vezes o a vezes o c. Só olhando para isso, vou ter raízes? Sim ou não? Vou ter raízes. Quantas? 2, porque esse cara vai dar um número positivo. Beleza? Então você vai chegar em casa e vai fazer todo o passo a passo dessa função. Beleza? Determinar todo o intervalo de crescimento. Se tu não conseguires fazer isso, você tem por obrigação ir atrás dos monitores para saber como é que faz. Vamos lá. Vamos para o conteúdo da aula de hoje, que se chama de concavidade e teste da segunda derivada. Muito bem. Então, o que é aquilo ali mesmo? Aquela equação é o quê? A equação da reta tangente. Tá? Não é à toa que nós estudamos a reta tangente. Ela é determinante para um monte de coisas. Tá? Então, o que é que tu precisas saber? Tu precisas saber o seguinte, que você pode ter um gráfico de uma função assim, tá? E ter aqui um certo ponto P, e você ter a reta tangente aqui. Tá? Pode tirar o quadro. Você pode ter aqui o gráfico da função f, tá? E esse aqui ser o gráfico da função tangente, t. Tá? Num certo ponto P. Tá bom? Pode acontecer isso. Tá? Pode acontecer também pode acontecer o seguinte, ó. Suponha aqui o gráfico de uma função e você ter aqui o seu ponto P, esse aqui o gráfico da t e esse aqui o gráfico da sua função. Também pode acontecer isso, tá? Uma terceira possibilidade
você ter algo assim, tá? Você tem aqui uma função f, e esse aqui é o gráfico da sua função tangente no ponto P, tá? Vamos lá. Observar a diferença entre esses três gráficos. Presta atenção comigo aqui. Você tem o gráfico da função f. Nota que esse gráfico da f, ela poderia, a partir de um certo valor de seu domínio, ela poderia retornar a subir. E em algum momento interceptar o gráfico da tangente e passar da função tangente. Não tem problema, tá? Pode acontecer isso para cá também, sem problema nenhum. O que importa para a gente é uma análise local. Aqui perto do ponto P, o que eu noto que para esse gráfico é que a reta tangente ela está sempre por cima do gráfico da função f. Tá? É isso que eu estou notando. Eu estou notando que a reta tangente não permite que o gráfico da f passe dela. Beleza? Da mesma forma, acontece aqui. Tá? Já neste caso aqui, o gráfico não consegue passar para baixo da reta tangente. Tá ok? A reta tangente está sempre por baixo do gráfico da função f. Beleza? Nesse caso aqui, qualquer intervalo que você pega do ponto P, não importa se você está muito perto do ponto P ou um pouco mais distante, não importa. Do lado direito, o gráfico da função sempre está acima. E do lado esquerdo, o gráfico da função sempre está abaixo. Tudo bem? Então, esses são os três casos possíveis para a relação entre o gráfico da função e a reta tangente. Tá? Então, este caso aqui, nós dizemos que a concavidade do gráfico de f é para baixo. Tá bom? Sempre que a reta tangente estiver por cima, a gente vai dizer que a concavidade é para baixo. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Tá? Nesse caso aqui, a gente vai dizer que a concavidade é para cima. Tudo bem? E nesse aqui, a gente não consegue determinar a concavidade. Tá? Então, a gente pode pensar em coisas laterais. De um lado, desse lado, a concavidade está para cima, e desse lado daqui, a concavidade está para baixo. Tudo bem? Então, quer dizer que é possível, sim, você ter um gráfico que ele muda de concavidade. Tá? E esse ponto onde acontece a mudança de concavidade é chamado de ponto de inflexão. Tudo bem? Então, esse ponto é chamado de ponto de mudança de concavidade. Mudança de concavidade. Tá bom? Então vamos agora. Você já tem noção geométrica do que é a coisa. Quando é que tem concavidade para baixo, quando tem concavidade para cima, e quando a concavidade ora é para cima e ora é para baixo. Então você já sabe geometricamente. Agora vamos pensar algebricamente, fazer conta. Quando é que essas coisas funcionam? Vamos lá. Então, olha, olhando para esse gráfico aí, observa. Esse gráfico tem concavidade para cima ou para baixo, perto do ponto P? Tem concavidade para cima, porque o gráfico da função está por cima da reta tangente. Tá? Então, vamos definir o que seria essa concavidade. Então, definimos que f tem concavidade para cima, tá? Em um certo intervalo i, se a imagem da função for maior que a imagem da função tangente. Tá? Quando eu digo função tangente, não é a tangente lá de seno sobre cosseno, ok? É da reta tangente, beleza? E a gente vai dizer que ela vai ter concavidade para baixo se o gráfico da função estiver por baixo da reta tangente. Essa é a definição, tá? Então, sejam f uma função contínua em um certo intervalo i, dizemos que p é o ponto de inflexão se existirem números reais a e b, tá? Que vai dar origem a um certo intervalo, tal que a concavidade de f ela muda de nome ao lado desse ponto, que é isso que eu disse aqui para vocês. Olha.
Se você caminhar um pouquinho para o lado direito, a concavidade é para cima. Se você caminha um pouquinho para o lado esquerdo, a concavidade é para baixo. Então, concavidade para baixo, concavidade para cima. Então, a concavidade mudou de nome. Se mudar de nome, o ponto é chamado de inflexão. Tá? Então, essas são as definições formais. Olha lá. Então, nesse gráfico, tu tens um ponto de inflexão. Ok? Observa que antes desse ponto lá, é como se o gráfico tivesse uma abertura para baixo. Tá? E depois desse ponto, é como se o gráfico tivesse uma abertura para cima. Tu tens que, de agora em diante, conseguir olhar para os gráficos das funções e enxergar essas aberturas, porque nem sempre você vai estar enxergando a reta tangente. A reta tangente não vai estar lá. Tá? Então, tu tens que olhar para o gráfico e enxergar. Espera aí, como é que está esse gráfico? Será que ele está com uma abertura para cima ou para baixo? Tá? Então, é isso que você está vendo aí. Olha, nesse gráfico, a abertura está para baixo, antes do ponto. Depois do ponto, a abertura está para cima. Nesse aí, ó, vê se você concorda comigo. Olha. Nesse setor aqui, você concorda que a abertura está para cima? Tá? Então, é concavidade para cima aí. Agora, entre esse ponto e esse ponto, a abertura não está para baixo? Tá? Então, concavidade para baixo. Depois desse ponto aqui, ó, a abertura não está para cima? Então, concavidade para cima. Tá bom? Nota que eu nem estou colocando as retas tangentes ali. Tá? Então, vamos lá. Em termos de conta, como é que eu consigo determinar essas coisas? Então, a definição é a seguinte: seja f uma função que admite derivada de segunda ordem. Então, o que é que nós vamos começar a fazer de agora em diante? Você vai derivar, você encontra a função derivada, olha para a função derivada e deriva de novo. Beleza? Isso que é a derivada de segunda ordem. Então, se ela tiver derivada de segunda ordem, um certo intervalo i, se o sinal da segunda derivada for positivo, então f terá concavidade para cima. Se o sinal da segunda derivada for negativo, então a concavidade vai ser para baixo. Tá? Esse é o nosso teorema. É isso que a gente vai ter que provar agora. Tá bom? Então, o resultado é esse. Vamos provar. Eu vou apagar isso aqui. Então, vamos lá. Então, olha, o teorema vai me dizer o seguinte. Você sabe que existe a derivada de segunda ordem, tá bom? Então, eu vou provar só a primeira, porque a segunda é equivalente, tá? Então, a primeira vai me dizer o seguinte: se a derivada de segunda ordem em x for maior que zero, em i, que é o intervalo i, então f terá concavidade para cima em I. Tá bom? Então vamos provar isso. Tá? O que é que eu tenho por hipótese? O que eu tenho por hipótese é isso aqui. Essa é a minha hipótese. Tá? Tenho hipótese isso, que a derivada de segunda ordem é maior que zero. Eu tenho que provar que a concavidade é para cima. Tá? Se a segunda derivada for maior que zero, então concavidade para cima. Tá bom? Vamos lá. Esse cara aqui tem concavidade para onde? Para onde é a concavidade desse aqui? Para baixo. Então, não é esse caso. E esse aqui? Para cima. Então, é esse caso. Tá? Então, eu vou querer esse desenho. É em cima desse desenho que eu vou fazer a demonstração. Tá? Então, deixa eu colocar esse desenho aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho um gráfico que é mais ou menos assim. Vou colocar aqui a reta tangente.
Tá? Esse carinha aqui é o ponto P. Ela me diz que a segunda derivada é maior que zero em um certo intervalo I. Tá? Então, eu vou pegar o intervalo I que contenha claramente o ponto P, porque é onde tem um ponto de tangência. Tá? Então, eu vou pegar aqui o intervalo I. Tá bom? Então, esse aqui é o meu intervalo I. Tá? Tudo bem? Pegando o intervalo I, vou pegar um x qualquer aqui, que está dentro desse intervalo I. Tá bom? Peguei um ponto x. Esse aqui é a minha reta t. Essa aqui é a minha função f. Tá? Eu vou ter aqui a minha t de x. E eu vou ter aqui a minha f de x. Tá bom? Eu vou definir uma função. Demonstração. Defina a função g, que vai ser igual à função f menos a função t. Tá bom? Tá aí a função g. Tá? Quem é a função g? Ela é a diferença entre a f e a t. Vê se você concorda comigo. Essa função g, você concorda que é igual a esse tamanho aqui? Concorda? Esse tamanho aqui é a minha função g. Tá? Quem é mesmo a função t? Quem lembra aí quem é t? T não é reta tangente? Então, como é a cara dela? Diz para mim aí. F de P mais o quê? F' de P, x menos P. Tá bom? Essa é a cara da T. Tá? Você concorda que a função T é uma reta, o gráfico dela, certo? Se é uma reta, então ela é uma função afim. Tudo bem? Função afim é derivável? É ou não? É derivável. Eu tenho por hipótese que a função f tem derivada de segunda ordem. Então, a função f é derivável. Beleza? Observa. Função f é derivável, a função t é derivável. Então, a função g também é derivável. Porque a diferença de funções deriváveis também é derivável. Basicamente a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Tá? Então, note que g é derivável. Tá bom? Então, se ela é derivável, vamos calcular a derivada dela. A derivada da g é o quê? É a derivada da f menos a derivada da t. Tá? O que é mesmo que eu quero provar? Vamos parar e pensar. Olha, eu coloquei esse desenho, um desenho puramente ilustrativo. Tá? O que no fundo eu quero provar? Eu quero provar que, de fato, o gráfico da função f está sempre por cima do gráfico da reta tangente. É isso que eu quero provar. Como é que eu provo isso? Basta eu conseguir mostrar para vocês que se eu fizer f menos a t, isso vai dar sempre o quê? Não. Sempre maior que zero. Se eu conseguir provar que a g que é isso aqui, f de x menos t de x. Se eu conseguir provar que a g é maior que zero em I, se eu conseguir fazer isso, então significa que o gráfico da f está por cima do gráfico da t. Se o gráfico da f está por cima do gráfico da t, significa então que a f tem concavidade para cima. Entenderam?
Então é isso que eu vou fazer, tá? Então eu tenho que provar isso. Claro que no ponto P elas são iguais, certo? Porque é o ponto de tangência. Então no ponto P, g de P dá zero. É o ponto de tangência, tá bom? Vamos lá. Quanto é a derivada de g no ponto P? Quanto é que dá essa derivada aqui? Vamos lá. A derivada aqui é a derivada da função f no ponto P menos a derivada da reta tangente no ponto P. Quanto é a derivada da reta tangente no ponto P? Quanto é? Não. Olha aqui para a reta tangente. A reta tangente não é uma função afim? Sim ou não? Sim. Se é uma função afim, como é a derivada da função afim? Sempre é o coeficiente angular, certo? Não importa o ponto, concorda? Então, a derivada da função afim sempre é o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular da reta tangente? F' de P. Ok? Então, não importa onde você está derivando a reta tangente. A derivada sempre vai dar F' de P. Certo? Então, isso aqui vai ficar G' de P é igual a F' de P menos a derivada no ponto P da F' de P. Tudo bem? Então, isso aqui vai acontecer o seguinte, que a derivada da G dá zero. Beleza? Ficou claro? Então, vamos pensar. Então, a derivada da G no ponto P é zero. Então, P é ponto crítico de quem? Da G. Ok? Dessa forma, P é ponto crítico de G. Deixa aí. Deixa essa informação aí, porque a derivada no P deu zero. Tá? Vamos usar a nossa hipótese agora. Qual é a nossa hipótese? Que a segunda derivada da função f é positiva. O que isso significa? Se eu te digo assim, eu chego contigo numa conversa aleatória, a gente está passeando por aí, aí de repente a gente se encontra na fila do cinema, a gente vai assistir um filme, de repente é o mesmo filme, aí você chega comigo e fala assim, professor, eu estou com uma função aqui, aí fala, oi, boa tarde, que conversa agradável, vamos continuar. Sim, você está com uma função, o que é que tem essa função? Aí você diz assim, ó, professor, o sinal da derivada dessa função é positivo. Aí meus olhos já vão começar a brilhar. Aí eu vou dizer, sim, diga mais. Aí você vai dizer assim, ó, se o sinal é positivo, o sinal da derivada é positivo, professor, o que isso significa para a função? Aí eu vou olhar para a tua cara e vou dizer, diga-me você. E você vai responder o quê? Que a função é crescente. Muito bem. Perfeito. Então, se a derivada é positiva, então a função é crescente. Só isso. Aí você diz, aí eu vou olhar para a tua cara, eu vou dizer assim, mas que estranho. Por que tu viestes puxar esse assunto comigo na fila do cinema, se tu já sabes disso? Aí você fala, não, porque na verdade não era isso que eu queria perguntar. Então o que tu queres perguntar? É que eu tenho uma função, tá? O sinal da segunda derivada dela é positivo, tá? Se o sinal da segunda derivada é positivo, eu quero saber que informação isso me dá. Aí eu falo para ti assim, ó,
Mas tu já sabe. O que é que tu já sabe? Que o quê? O sinal da segunda derivada é positivo. O que isso significa? Não, isso é o que a gente quer provar. Que quem? Que a função é crescente. Não é isso que o sinal da derivada significa? Sim ou não? Se o sinal da derivada é positivo, a função é crescente. Mas o sinal que eu tenho agora é da segunda derivada. Então, quem é crescente? Quem? A primeira derivada. Compreenderam? Vou escrever aqui direitinho. Olha o que é que tu tens. Tu tens que... Eu vou tirar isso daqui. Tu tens isso aqui, ó. A derivada dessa função é positivo. Não é esse o início da nossa conversa? A derivada de uma certa função é positiva. O que isso significa? Que isso significa que a função é crescente. Mas quem é a função aqui? É a derivada. Essa aqui é crescente. Deu para entender? Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós temos a seguinte hipótese, que a segunda derivada é maior que zero nesse intervalo. Tá? Então, isso significa que nesse intervalo, a primeira derivada é crescente. Tudo bem? E quem é esse intervalo? É esse intervalo bem aqui que tem o ponto P. Tá? Então, vamos escrever isso. Então, muito bem. Então, temos por hipótese que a segunda derivada é maior que zero em I. Tá? Temos isso. E o que isso significa? Isto significa que a primeira derivada é crescente em I. Tudo bem? É isso que significa. Então, vamos pegar o intervalo I agora. Pega o intervalo I, tá? Coloquei grandão aqui. Tá aí seu intervalo I. Lá dentro do intervalo I tem lá o ponto P. Certo? Tá bom? Eu quero analisar o sinal da derivada. Beleza? Quero analisar o sinal da derivada. Tá? Eu disse para você que a derivada ela é crescente. Certo? Então, aqui no ponto P, eu não tenho um F' de P? Sim ou não? Eu tenho um F' de P, não tenho? A função não é derivável no P? Então, existe um F' de P. Então, sabemos que F é derivável. Derivável. Tá? Vamos comparar agora com F' de P. Tá? Vamos comparar. Aqui no P tem um F' de P. Eu te pergunto, se tomar x menor que P, eu vou pegar um cara aqui, tá? Qualquer cara antes do P, beleza? Qualquer cara antes do P. O que podemos falar sobre F' de P e F' de x? Qual relação tem entre F' de P e F' de x?
A função é o quê? Ela é crescente. Eu estou pegando um cara que está antes do P. A imagem dele é maior ou é menor que a imagem do P? Menor, porque a função é crescente. Deu para entender? Tá? Então, a imagem do f' de P tem que ser menor que a imagem do f'. A imagem do f' de x tem que ser menor que a imagem do f' de P. Tudo bem? Tá? Agora, se tomar x maior do que P, aí eu vou pegar o cara aqui depois. Vou pegar desse lado. Tá? O que podemos falar sobre f' de P e a f' de x? Que esse aqui tem que ser menor do que esse. Por quê? A função derivada ela é crescente. Tá? Então, tem que acontecer isso aqui. Tudo bem? Tá? Muito bem. Então, vamos continuar. Já usamos a hipótese, hein? Então, agora temos que quem é a g' de x? G' de x. Está aqui, ó. Essa aqui é a g' de x. Tá bom? G' de x é f' de x menos t' de x. F' de x menos t' de x. O que é t' de x mesmo? É a derivada da função que é a reta tangente. Quanto é a derivada, então? F' de P. Porque ela é uma função afim, e o coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função no ponto. Tá? Então, isso aqui é g' de x é igual a f' de x menos f' de P. Beleza? Tudo bem? Tá. Agora, analisemos o sinal de g'. Coloca aqui o ponto P. Tá? O intervalo I está aqui. Beleza? No ponto P, eu quero saber o sinal da g'. No ponto P, g' de P vai dar f' de P menos f' de P, que vai dar 0. Beleza? A gente já sabia disso, em algum ponto a gente concluiu isso. Bem aqui, ó. Tá? Que é ponto crítico. Tá bom? Muito bem. Agora, antes do P, o que está acontecendo? Vai ser f' de x menos f' de P. É antes do P. Olha lá. Isso aqui não é antes do P? Sim ou não? Lá não é f' menos f' de P? Então tem que pegar esse cara e passar para lá. Vai ficar f' de x menos f' de P. Vai dar uma coisa que é positivo ou negativo? Negativo. Não vou ter que passar esse cara para lá? Vai ficar f' de x, vai ficar assim, ó, 0 maior que f' de x menos f' de P. Tudo bem? E o que é isso? Isso aqui nada mais é do que g' de x. G' de x está sendo negativo. Tá? Então, antes é negativo o sinal da derivada. Tudo bem? Tá? Depois, se eu pegar depois do ponto P, está aqui. É esse caso. Então, vai ficar assim. Passo esse cara para lá. Vai ficar 0 menor que f' de x menos f' de P. Mas isso aqui é g' de x. G' de x está dando maior do que 0. Então, o sinal aqui é positivo. Esse é o sinal da
derivada. Tá? Então vamos pensar agora a derivada negativa, depois zero, depois positivo. Isso aqui não é a primeira derivada? O teste da primeira derivada diz que se a derivada for negativa, achou um ponto crítico e depois for positiva, o que significa isso? Que esse é um ponto de mínimo. Tudo bem? Tá? Então vamos continuar. Então, olha, olhando agora para a função g. No ponto P, quanto é g de P? Está aqui a função g. Então vai ficar f de P menos t de P. Mas o ponto P não é o ponto de tangência? Então tem que ser igual a isso aqui. Vai dar 0. Então, no ponto P, dá 0. Antes do ponto P, a função g é o quê? Crescente ou decrescente? Qual é o sinal da derivada? Negativo. Então, a função é decrescente. Depois do ponto P, qual é o sinal da derivada? Positivo. Então, ela é crescente. Então, quer dizer que esse ponto realmente ele é ponto de mínimo. Ok? E ele é o ponto de mínimo, acontece onde? No zero. Então, quer dizer que o gráfico da função sempre está acima do zero. Então, o que era que a gente queria? Onde foi que eu escrevi? Ou eu não escrevi? Está aqui. A gente precisava provar que a g é maior que zero. Ela é maior que zero. Tá? Se é maior que zero, então a concavidade é para cima. Beleza? Portanto, G tem concavidade para cima. E aí está provado. Tá? Então, precisamos de tudo isso para argumentar direitinho. Então, de agora em diante, a coisa vai ficar muito, mas muito simples. Porque o que tu vais precisar fazer? Você vai pegar uma função, você vai derivar ela 2 vezes. Tá? Derivou ela 2 vezes. Se o sinal da segunda derivada for positivo, se for positivo, a concavidade vai ser para cima. Se o sinal for negativo, a concavidade vai ser para baixo. Ficou claro? Tá? É só isso que tu vai precisar fazer agora. Tá bom? Muito bem. Então, eis aí as funções. Qual você quer? Vai. Qual a gente faz? Letra B? Nós fizemos a letra B agora há pouco, não foi? Não, mas nós fizemos a letra B, não fizemos? Só que qual era o intuito que nós fizemos agora há pouco? Era para determinar intervalo de crescimento, decrescimento, não era isso? E achar ponto de máximo e mínimo. Em algum momento a gente estabeleceu a concavidade dessa? Não. Então é ótima a escolha da letra B, porque é a continuação daquele exercício. Tá? Então vamos lá. Então vamos pegar a letra B. Letra B é G, que é x sobre 1 mais x quadrado. Derivada disso. A gente já sabe que vai dar 1 mais x quadrado menos x vezes 2x, 1 mais
x quadrado ao quadrado. Tá? A primeira derivada vai dar 1 menos x quadrado, né? Mais x quadrado ao quadrado. Tá? Só que eu não posso ficar na primeira derivada, eu tenho que calcular a segunda derivada. Então vamos atrás da segunda. Vou fazer a segunda derivada agora. Segunda derivada. Derivada da primeira, que é menos 2x, vezes a segunda normal. Menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 2, 1 mais x quadrado vezes 2x, regra da cadeia, dividido pela segunda ao quadrado, que vai dar isso aqui a quarta, né? Tá bom? Agora dá para você simplificar um fator desse com um fator desse e um fator desse. Tá? Tá, a segunda derivada vai ficar menos 2x vezes 1 mais x quadrado. Já estou tirando um fator daqui. Menos. Esse vezes esse vai dar 4x vezes esse. Aí estou tirando esse fator. Tá? Dividido por esse cara. 1 mais x quadrado agora vai ficar ao cubo, que eu tirei um fator também. Beleza? Agora eu vou distribuir em cima e ver como é que eu faço para analisar o sinal. Então, a segunda derivada é menos 2x ao cubo, menos 4x, mais 4x ao cubo. Isso dividido por 1 mais x quadrado ao cubo. A segunda derivada vai ficar 2x ao cubo, né? Menos 6x, 1 mais x quadrado ao cubo. Tá bom? E agora? Como que a gente vai analisar o sinal disso? Qual é a dica? Vejam aí. Qual é a dica para analisar o sinal desse cara? Como eu faço? Só a parte de cima que determina, né? Tá? A parte de baixo sempre é positiva. Tá bom? Mesmo que seja ímpar aqui você tem um quadrado. É 1 mais x quadrado, sempre é positivo. Então, só a parte de cima determina o sinal. Então, você já trabalha nisso. Então, note que o sinal de G duas linhas é determinado pelo numerador 2x ao cubo menos 6x, tá? Então, vamos atrás desse cara, ver onde é que isso aqui dá zero, tá? Vamos ver onde é que isso aqui dá zero. Coloca 2x em evidência. Vai ficar x quadrado menos 3 igual a zero. Então, isso aqui vai dar zero no zero. E vai dar zero no mais e menos raiz de 3. Tá? Então, x igual a mais e menos raiz de 3. Beleza? Então, esses três caras zeram a segunda derivada. Tá? Então, olhando agora para a segunda derivada, acontece no menos raiz de 3, acontece no zero e acontece no raiz de 3. Tá? Nesses caras todos dá zero. Estou falando de segunda derivada.
Tá? Então, depois do raiz de 3, tá? Depois do raiz de 3, o 2 está depois do raiz de 3. Beleza? Vamos pegar o 2. Substitui aqui. Vamos ver que sinal que vai dar. Olha, 2 ao cubo dá 8, vezes 2 dá 16. 6 vezes 2 dá 12. Então, vai ficar 16 menos 12 vai dar 4. Vai dar uma coisa positiva. Tá? Então, depois do raiz de 3 dá positivo. Entre 0 e raiz de 3, tem o número 1 aqui no meio, né? Vamos pegar o 1. Substitui aqui. 1 ao cubo dá 1, vezes 2 dá 2. 6 vezes 1 dá 6. Vai ficar 2 menos 6 vai dar menos 4. Então, é negativo. Então, entre 0 e raiz de 3 dá negativo. Entre menos raiz de 3 e 0, tem o menos 1. Substitui o menos 1 aqui. O menos 1 vai dar menos 1, vezes 2 vai dar menos 2. Tá? Menos 1 aqui vai dar 6, menos 6 vezes menos 1 vai dar 6 positivo. Com menos 2 vai dar 4, vai dar positivo. Certo? Então, esse cara aqui é positivo. Antes desse, tem o menos 2 aqui. Tá? Menos 2 vai dar menos 8, vezes 2 vai dar menos 16. Esse aqui vai dar 12 positivo, então vai dar menos 4, vai dar negativo. Beleza? Pronto, esse é o sinal da segunda derivada. Tá? Mas o sinal da segunda derivada me diz quem? Me fala sobre quem? Me fala sobre a concavidade. Tá? Portanto, a concavidade será, aí você pega, você vai escrever agora a sua função g, tá? Então, menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. Tá bom? Antes do menos raiz de 3, o sinal é negativo, a concavidade é para onde? Para baixo. Entre menos raiz de 3 e 0, o sinal é positivo. A concavidade para onde? Para cima. E aqui? Para baixo. E aqui? Para cima. Deu para entender? Pronto. Já fizemos essas coisas. Tá? O que mais que nós já fizemos dessa função? A gente tem que trabalhar muito nela. A gente achou os pontos críticos, não achou? Os pontos críticos aqui é mais ou menos 1, né? São x igual a mais ou menos 1. Esses são os pontos críticos, lembra? Tá? Então, olha para cá. Olha para cá, não. Olha para cá. Qual é o domínio dessa função? Domínio. Oi? Preciso tirar o 0? Não preciso. Todos os reais. Certo? Muito bem, o domínio é todos os reais. Só tem 2 pontos críticos, que é mais e menos 1. Tá? Concavidade mudou de para baixo para cima. Esse cara é o quê? Ponto de inflexão. Esse cara é o quê? Ponto de inflexão. É mudança de concavidade. Esse cara aqui é o quê? Ponto de inflexão. Beleza? Vamos avançar mais ainda. Daqui a pouco, daqui em alguns minutos, eu vou apresentar para vocês o teste da segunda derivada. Tá? Daqui a pouquinho. Mas antes de apresentá-lo, eu vou apresentar. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte. Agora há pouco, se a gente pudesse voltar ao que eu fiz, não dá mais. Agora há pouco, nós achamos os pontos críticos menos 1 e 1. Tá? Nós achamos esses 2 pontos críticos, certo? Vamos pensar aqui, então. Aqui, olhando para esse cara, usando o teste da primeira derivada, menos 1, 1. Isso aqui é concavidade para baixo, né?
Então, o sinal era negativo, positivo, negativo. Então, esse cara aqui era ponto de mínimo, não era isso? Decrescia, depois crescia. Ponto de mínimo, e esse cara aqui era ponto de máximo. Certo? Está crescendo, depois decresce. Ponto de máximo. Beleza. Então, esse cara aqui eu sei que ele é mínimo. E esse cara aqui eu sei que ele é máximo. Certo? Mas isso eu concluí pelo teste da primeira derivada. Tá? Esquece o teste da primeira derivada agora. Pega o menos 1. O menos 1 não está aqui nessa região? Sim ou não? Está nessa região. Certo? O gráfico ele vai ter uma abertura dessa forma. Certo? Se o menos 1 é ponto crítico, como o gráfico faz isso, é natural que ele seja o quê? Mínimo. Porque o gráfico faz isso. Beleza? O 1 não está nessa região aqui? O gráfico não faz isso? É natural que ele seja máximo. Esse é o teste da segunda derivada. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Vamos ver o gráfico da função. Então, pega a função, é x sobre 1 mais x quadrado. Está aí o gráfico da função. Tá? Eu vou deformá-lo aqui para a gente poder enxergar direitinho as coisas. Tá? Nota que a impressão que dá é que na parte negativa é como se tivesse uma abertura para baixo, né? Só que a gente sabe que isso muda em um momento, porque perto do menos 1 ali, a abertura já está para cima, certo? Então a pergunta é, onde é que ela deixa de ter abertura para baixo para ter abertura para cima? Ou seja, onde que ela muda de concavidade? Tá? Você nota também que na parte negativa, perto do menos 1, a concavidade está para cima. Mas depois do 0, a concavidade vai ser para baixo. A pergunta é, onde que ela mudou? Esse comportamento dela. Tá? Da mesma forma, você nota que ali perto do 1, a concavidade está para baixo. Mas se você olha mais para o lado, parece que a abertura já está para cima. A pergunta é, onde que mudou? Onde que mudou a gente sabe. Esses caras são os pontos de inflexão que nós achamos, que é o raiz de 3 e o menos raiz de 3. Vamos colocar eles lá. Então, ó, x é igual a SQRT, raiz de 3. Está aí ele. Então, esse é o ponto da mudança de concavidade. Esse cara. Ficou claro? Esse cara. Tá? Deixa eu tirá-lo daqui. Vou colocar também aqui a derivada. Tá vendo aí? Essa função laranja aí, deixa eu mudar ela de cor. Olha, essa função verde que vocês estão vendo aí, ela é a derivada da função vermelha, tá? Nota que entre menos 1 e 1, a função verde está acima do eixo x, certo? Então, a derivada é positiva, então a função tem que ser crescente. Olha, está acontecendo isso, certo? Depois do 1 e antes do menos 1, a derivada é negativa, então a função tem que ser decrescente. Está acontecendo isso. Isso nós já sabíamos. Mas e se fosse a segunda derivada? Então, coloca aí a segunda derivada. Pronto, está aí a segunda derivada. Apareceu aí uma função lilás. Eu vou tirar aqui a verde e vou olhar só para lilás agora. Olha lá, a função lilás. Entre o 0 e perto do menos 2 ali, o sinal da segunda derivada é positivo. Mas se o sinal é positivo, o que significa mesmo isso? Concavidade para cima. Tá? Mas quem é mesmo aquele lá, perto do menos 2 lá? Quem é aquela raiz? Quem é esse carinha bem aqui? É o menos raiz de 3. Tá? Vamos colocar ele aqui.
x igual a menos SQRT, opa, coloquei 30. Esse é o menos raiz de 3. Tá? Não é incrível essas coisas? Isso é muito bacana. Pensa, tudo isso está acessível para a gente hoje, porque nós temos computação. Esses caras fizeram, eu volto a reforçar, esses caras fizeram isso tudo sem calculadora sequer. Entendeu? Os caras se convenceram que eles estavam corretos. Eles mantiveram a ideia e é por isso que nós temos tudo que nós temos hoje, tá? Graças a ideias fantásticas de Newton e Leibniz, que foram os grandes precursores do cálculo, tá? Muito bem. Oi? É também ponto de inflexão, 0, tá? Volta lá rapidinho. Olha lá o sinal da segunda derivada. No 0, ela dá 0 lá. Tá vendo? Observa que a segunda derivada antes do 0, a segunda derivada é positiva, depois do 0 ela é negativa. E ponto de inflexão é onde muda a concavidade, onde muda o sinal da segunda derivada. Tá? E é exatamente isso que está acontecendo. Muito bem. Então, antes de fazer mais exercícios, eu quero vos apresentar o teste da segunda derivada. Qual é a receita que tu vais fazer agora? A receita é o seguinte. Você vai pegar uma função, você vai derivar e vai achar os pontos críticos dela. Tá? Derivou igual a 0, achou os pontos críticos. A pergunta que tu vais te fazer é, esse ponto crítico agora, ele é máximo ou ele é mínimo? Porque pelo teste da primeira derivada, tu tens que analisar o sinal da função derivada, à direita e à esquerda, para ver se está mudando de sinal. Nem sempre analisar o sinal é uma coisa fácil. Tá? As funções que a gente coloca aqui são funções idealizadas, que é mais fácil da gente enxergar os sinais. Mas nem sempre tu vais conseguir fazer isso. Então, daí que surge o teste da segunda derivada, que tu só precisa analisar em um ponto. Só ele você precisa. Você deriva igual a 0. Acha os pontos críticos. Aí você deriva de novo e pega esse ponto crítico e lança na segunda derivada. Se for positivo, então a concavidade é para cima. Então esse cara é ponto de mínimo. Se for negativo, a concavidade é para baixo. Então esse cara é ponto de máximo. Tá, beleza? Então esse é o nosso teste. Vamos anotar o nosso teste aqui e vamos fazer as contas. Então, olha lá, o nosso teste da segunda derivada. É o seguinte, se f' de p for 0 e a derivada de segunda ordem no ponto for maior que 0, então esse ponto é mínimo local. Então, P é mínimo local. Tá bom? Então, naquela região lá, ele é o mínimo. Tá? E se o outro for menor que 0, então é máximo. Tá bom? Vamos pegar o exemplo? Vamos fazer esse exemplo 1. Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Se essa é a função, tá certo? X a quarta, tá? Ok, obrigado. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Suponha que cai isso na tua prova. E eu digo, faça tudo. Aí tu vai dizer, então vou rasgar minha prova. Vai. O que tens que fazer? Derivar. Quando tu derivar, o que a derivada te possibilita? Ela te possibilita achar os pontos críticos. O que mais? Ela te possibilita os intervalos de crescimento e decrescimento. E se tu conseguir olhar direitinho aí, se for fácil ver os intervalos de crescimento e decrescimento, você também já vai conseguir detectar pontos de máximos e mínimos, certo? Pelo teste da primeira derivada. Mas pode ser que eu fale para você que você tem que usar o teste da segunda. Ok? Então vamos fazer tudo, tá? A primeira derivada. Derivada dessa função.
Derivada disso dá quanto? X ao cubo. Menos derivada desse. 3x². Derivada desse. Menos 4x. Tá? E agora, como é que a gente faz para ver se a derivada dá zero? Igual isso aqui a zero, certo? Então tem que fazer isso aqui. Isso aqui zero. Então vai ficar x ao cubo menos 3x² menos 4x, eu quero que isso dê zero. Como é que você resolve isso? Oi? Coloca o x em evidência. Vai ficar x vezes x² menos 3x menos 4, isso é igual a zero. Bem, você já achou uma raiz, que é o zero. E as outras raízes vão estar nessa equação. Tá? Vamos calcular o delta dessa equação. Vai dar 9. Então, delta é igual a 9 mais 16. Então, esse delta deu o quê? Tu acha que essa função não foi bem pensada? Claro que ela foi pensada. Oi? Opa, tira isso aqui, né? Tá. Claro que foi bem pensada, né? A propósito, quando a gente constrói as funções, a gente não constrói pela função. Eu penso primeiro assim, qual a derivada que tem as raízes bonitinhas? Eu quero a raiz 1 e 2. Aí eu crio um polinômio de grau 2 que tem raiz 1 e 2. Pronto. Essa é a derivada. E depois, quem é a função que tem essa como derivada? Dá para saber isso? Vocês conseguem fazer? Qual é a função que tem essa aqui como derivada? Vai? X ao cubo mais x. Onde eu coloco esse 3? X ao cubo sobre 3. A derivada dessa aqui é essa aqui? É ou não é? Mas e se um outro fulano disser, não, mas eu coloquei essa aqui. Funciona? Funciona ou não? Sim, porque a derivada da constante é zero. Eu disse para vocês que se você tem essa derivada, tá? Eu perguntei para vocês qual é a função que tem essa como derivada. E vocês me disseram isso aqui. Certo? Na verdade, vocês me disseram ser o 5, né? Eu que quis acrescentar esse 5. Alguns de vocês poderiam dizer, eu não gosto do 5. Eu gosto do 1/5. Tudo bem. Né? E isso nada mais é do que a primeira integral da vida de vocês. É isso. Tá? A primeira primitiva da vida de vocês. Vocês fizeram, não fui eu. Então significa que se você sabe o que é derivada, muito provavelmente você vai aprender integral muito fácil. Porque é um processo inverso. Nós temos uma função e a gente deriva, certo? Então você chega em uma outra função. A pergunta é, e como é que eu volto? Integra. Tá? Então pronto, foi dado já o spoiler para vocês. Então é assim que a gente constrói as funções, é assim que a gente constrói as provas de vocês. Tá? A gente pega uma função, a gente deriva e depois a gente integra, aí a gente vê, tá bonitinho, então vai essa. Tá? Muito bem. Então, eu tenho 5 ainda? Tenho 5? Só me confirma, por favor. Então, olha, a primeira derivada, tá? Não, escutei. Eu tenho 7. Tá, obrigado. Então, olha,
Está aqui a derivada. Derivei. Vou achar os pontos críticos. Já achei um ponto crítico que é 0. E os outros pontos críticos? Vou resolver uma equação de segundo grau. Tá? Então vai ficar x é igual a menos b, que vai dar 3, mais e menos a raiz do delta, que é 5, sobre 2 vezes o a, que é 2. Então a sua primeira raiz e a sua segunda raiz vai ser o quê? A primeira raiz vai dar 8 sobre 2, que vai dar 4. E a outra vai dar menos 2 sobre 2, vai dar menos 1. Então você achou suas raízes, 0, menos 1 e 4. Aí, você pode pensar assim, eu já tenho os pontos críticos, 0, menos 1 e 4. Já tenho esses pontos críticos. Você pode se perguntar, será que eles são pontos máximos ou se eles são pontos mínimos? Para eu fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que analisar o sinal da primeira derivada, certo? Analisar o sinal antes e depois desses pontos críticos. Ou você pode fazer uso do teste da segunda derivada. O que tu tens que fazer? Deriva pela segunda vez. Tá? Então vamos derivar novamente. Está aqui a sua derivada. Cadê? Está aqui a derivada. Vamos derivar novamente ela. Tá. A segunda derivada é o quê? Quanto é a derivada de x ao cubo? 3x². Quanto é a derivada de menos 3x²? Menos 6x. Quanto é a derivada de menos 4x? Menos 4. Essa é a segunda derivada. O teste me diz para substituir os pontos críticos aqui. Tá? Então, vou substituir. Então, f, duas linhas de 0. Quanto é que dá? Aqui vai dar 0 e vai dar menos 4. Opa! Deu negativo. Olha, se for ponto crítico e for a segunda derivada positiva, vai ser mínimo. E o item B, se for negativo, é máximo. Deu para entender? Então esse cara é máximo. Vamos para o próximo. Segunda derivada, onde no menos 1, menos 1, substitui aqui, vai dar 3, certo? Menos 1 vai dar 6 positivo, com menos 4. Isso não vai dar positivo? Sim ou não? Dá positivo. Calma. Se deu positivo, é mínimo. Vamos para o último. F, duas linhas de 4. 4 ao quadrado dá 16, vezes 3 dá 48. 6 vezes 4 dá 24. Não vai dar positivo? Dá positivo. Então ele é o quê? Mínimo. Deu para entender? Então, se eu só pedir para você quem são os pontos de máximos e mínimos, pode usar direto o teste da segunda derivada. Tá? Vamos ver aqui no GeoGebra rapidinho. Acho que ainda tenho 4 minutos. Então, a função que eu tenho é... Cadê a função? x² sobre 4. Dita para mim, por favor. x² sobre 4 menos o quê? Menos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3. Tá aí a função, tá? Deixa eu distorcer isso tudo aqui. Tá, esse é o gráfico, tá bom? No 4, olha aqui no 4, um ponto de mínimo. Tá vendo? Qual foi a outra que nós achamos? Foi no menos 1, tem um ponto de mínimo. Tá aqui, bem aqui no menos 1, ponto de mínimo. Beleza? O outro que a gente achou foi o 0. O 0 é ponto de máximo. Dá para você enxergar que aqui no 0 está um ponto de máximo aqui? Tá? Então, ele tem... E nota
que esses são pontos de mínimos e máximos locais. Tá? No menos 1, foi menos 1? No menos 1, ele é mínimo só naquela região ali. Nota que perto do 3 e do 4 é muito mais embaixo. Tá? O 0 também ele é máximo só naquela região. Se você for para menos infinito ou para mais infinito, vai embora, vai lá para mais infinito a imagem. Tá bom? Então, esses são pontos máximos e mínimos locais. O único que você tem aí de global é o 4, que ele é mínimo global. Ninguém passa dele. Tá? Vou colocar aqui a segunda derivada. Não, mas essa é a função g. Tá aí. Esse é o gráfico da segunda derivada. Tá? O que é que o gráfico da segunda derivada me dá mesmo? O que é que o sinal da segunda derivada me dá? Concavidade. Certo? Então, vamos ver aqui. Até esse ponto bem aqui, que é a raiz, a segunda derivada para esse lado é negativo, certo? Se é negativo, a concavidade é para? Olha lá para você ter certeza. Para cima. Tá bom? Antes, entre as duas raízes, a concavidade tem que ser para baixo. Tá? E depois dessa raiz, a concavidade tem que ser para cima. Tudo bem? Então, nota. Agora você tem as duas coisas que te informam bastante coisas, que é a primeira derivada e a segunda derivada. Tudo isso tu vai precisar treinar muito, porque a gente vai usar tudo. Tá? E as raízes da segunda derivada, eles podem ser os pontos de inflexão, desde que o sinal mude. Mudou de sinal, é ponto de inflexão. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, faltando 1 minuto para o término da nossa aula, a nossa próxima aula será... já não dá para projetar, mas nossa próxima aula será gráficos. Então, é provável que na próxima aula eu só faça um exercício, ou 2, no máximo. É isso que dá para fazer numa aula, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Bons estudos, bom descanso. Tchau, tchau.